finalizando essa primeira etapa nossa. Hoje nós vamos estudar o artigo 3, nós vamos concluir o artigo 3 da parte 3, seção 1 ainda, né? Nós vamos começar nos mandamentos da igreja. É o parágrafo 20 e 41, tá? Nós vamos iniciar os mandamentos da igreja e eu acho que hoje nós concluímos esse capítulo. Mas para isso nós vamos pedir a graça de Deus aí nos iluminando e nos dando a clareza necessária para entender essa obra de salvação que Deus realizou no mundo e está realizando na nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pedimos também a mãezinha querida, a nossa mãe, Santa Maria, Mãe de Deus e nossa mãe, graça de estar nos guardando, nos guiando neste caminho, junto ao teu filho, junto ao Pai, e como o seu esposo, o Espírito Santo. Pedimos Nossa Senhora, que roguei por nós esta tarde. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós vamos lá, vamos iniciar lá no parágrafo 20 e 41 para concluirmos este estudo nosso. Pergunta, não é no capítulo, não é no parágrafo 20 e 30 que nós estamos agora? Não, nós fomos até o 20 e 40, né? Uhum. Ok. Nós fomos até o 20 e 40. Só relembrando, né? Como fica claro, 20 e 37, tem a segunda linha que diz assim, os fiéis têm, portanto, o direito de serem instruídos nos preceitos divinos salvíficos, que purificam o juízo e, com a graça, curam a razão humana ferida. Nós meditamos bem em cima disso, lembra? Né? Que, na realidade, nós temos o nosso jeito, o nosso achismo, né, das coisas, os nossos conceitos e preconceitos, mas na realidade nós contamos com os ensinamentos da igreja para nos instruir e, com a luz do Espírito Santo, nos trazer a clareza, né, de todos os ensinamentos, né? E nós também vimos, por exemplo, lá no 20:39, que falava na segunda linha, né? Ao mesmo tempo, a consciência de cada fiel, em seu julgamento moral sobre seus atos pessoais, então, atos pessoais, deve evitar encerrar-se em uma consideração individual. Então, aqui nós comentamos que é importante nós termos os conceitos particulares, mas não ficar fechados neles. Do melhor modo possível, ele deve abrir-se à consideração do bem para todos, tal como ele se exprime
na lei moral, natural e revelada. E na última linha diz uma frase que eu acho que é importante a gente, nós que somos católicos há mais tempo, então já temos uma certa maturidade, que conseguimos entender isto. A última linha lá do 20:39 diz: não convém opor a consciência pessoal e a razão à lei moral ou ao magistério da igreja. Então, os nossos conceitos, as nossas regras, elas não é muito conveniente que a gente entre com o nosso achismo. Ah, mas eu acho que a igreja está errada nisso. Eu acho que... Então, nós podemos até não entender, né, não concordar de primeira, intelectualmente, mas nós temos que respeitar que há alguma coisa aí que não nos foi clareada ainda em nossa mente, né? Que não nos foi iluminada, porque normalmente a igreja ela está correta nos seus procedimentos e nas suas leis, principalmente na doutrina, que nós vimos também, né? Que existe a infalibilidade, né? Mas essa infalibilidade do magistério da igreja, ela está sempre ligada aos aspectos doutrinais, aos aspectos salvíficos, né? Aquilo que nos trouxe a salvação. Então, existe uma infalibilidade da igreja nesses aspectos. Outros aspectos, aspectos sociais e humanos, a igreja participa, né? Mas daí nós temos que respeitar o que a igreja nos põe, né? Mas entender que a sua infalibilidade ela está nos assuntos em matéria de fé e da doutrina da salvação. Amém? Certo? Isso é só para a gente recordar um pouquinho, Marte, ok? O que estava antes. Tá? Vamos agora entrar nos mandamentos da igreja, lá no 20:41, tá certo? Ok, Mateus? Vamos lá. Os mandamentos da igreja situam-se nesta linha de uma vida moral ligada à vida litúrgica e que ela se alimenta. Vou ler de novo. Os mandamentos da igreja situam-se nesta linha de uma vida moral. Os mandamentos da igreja estão nessa linha da vida moral nossa, ligada à liturgia, que dela se alimenta. Nos anteriores, nós vimos lá no 20:31, por exemplo, que a vida moral é um culto espiritual. Lembra disso? A vida moral é um culto espiritual, né? E também vimos que, como o conjunto de vida cristã, da mesma forma, a vida moral encontra sua fonte em seu ponto culminante, que é o sacrifício eucarístico. Lembram disso, né? Então, a vida moral ela está diretamente ligada à liturgia, né? Então, é por isso que os mandamentos da igreja elas situam-se nesta linha, tá? Nesta linha, para que a gente não se desligue, né? Da liturgia, das normas e das leis naturais da igreja, para que nós nos mantenhamos firmes nas leis morais, aonde a vida litúrgica é a nossa fonte. Ok, gente? Tá beleza? O caráter obrigatório destas leis positivas promulgadas pelas autoridades pastorais tem, por fim, garantir aos fiéis o mínimo indispensável no espírito de oração e no esforço moral e no crescimento no amor a Deus e ao próximo. Tá certo? Então, vamos entender o que está escrito aqui. Eu sou obrigado a cumprir os mandamentos da igreja? Sim ou não? Sim. Sim, sim. Então, este é o caráter obrigatório, ok, gente? Ok? Ok, Mateus?
Tá certo? Então, esse caráter obrigatório é uma imposição. A igreja fala, você tem que cumprir os mandamentos da igreja. Se não cumprir, você tem que se confessar, né? Então, se confessa que você não foi na missa, que você não comungou quando podia, confessa que você não confessa faz tempo, né? Ótimo, ótimo. E aí, com isso, a igreja ela faz com que o fiel, cumprindo essa obrigação, ele tenha um mínimo indispensável, o mínimo indispensável para que ele se mantenha numa vida de oração, no esforço moral e no crescimento do amor de Deus e do próximo. Agora, mínimo, mínimo mesmo, né, gente? Mínimo, mínimo mesmo. E nós vamos ver o porquê que isso é mínimo. O primeiro mandamento da igreja está lá no 20:42 agora. O primeiro mandamento da igreja, ou o preceito, né? Aí, olha que interessante. Essa tradução do Vaticano que está na tela, ela fala do preceito, né? Mas a versão minha do catecismo, ela fala como mandamento. A de você está como mandamento ou preceito? Preceito. A sua, Marisa, é preceito. A sua, Mateus? Preceito também. Preceito. E a sua, Jair, está com preceito também? Mandamento. Mandamento. Então, meu catecismo e o do Jair são mais velhos que os seus. Na realidade, o sentido é o mesmo, né? O que aparentemente existe o preceito, ele, nesse caso, ele é obrigatório. Ele não é um simples preceito, se você faz ou não. Não. Ele tem um aspecto de obrigatoriedade, né? Ok? Agora, eu estou vendo que o 2041 o 2041 aqui está normal. Caráter obrigatório das leis positivas. Ok, então é obrigatório mesmo. Uma pergunta, vocês querem que eu continue com ela aqui dentro ou quer que eu tire? Não, pode continuar. Para mim, tanto faz. Tá. O que vocês acham? É bom deixar. Tá bom. Ok. Então, o primeiro mandamento da igreja, participar da missa inteira nos domingos e outras festas de guarda e abster-se de ocupações de trabalho. Ordena aos fiéis que santifiquem o dia em que se comemora a ressurreição do Senhor e as festas litúrgicas em honra dos mistérios do Senhor, da Santíssima Trindade, da Santíssima Virgem Maria e dos santos, em primeiro lugar, participando da celebração eucarística em que se reúne a comunidade cristã e se abstendo de trabalhos e negócios que possam impedir tal santificação desses dias. Jair, algum comentário sobre esse parágrafo, por favor, fique à vontade. Eu gostaria de frisar um pouco aí, na segunda linha de baixo para cima, do primeiro mandamento, certo. a palavra abstendo, né, que é se abster de trabalho. Eu sou vítima, né, porque eu gosto de trabalhar e tenho muito serviço. Então, às vezes, a gente exagera um pouco. Mas é bom saber e é bom pôr em relevo que o domingo é consagrado, não é para trabalhar. Eu gosto até de falar muito aí, o Martin conhece bem a palavra produtividade, nós estávamos falando, antes de vocês entrarem no ar, nós estávamos falando disso daí, né? Então, você pode ganhar uns minutos de algumas horas de trabalho, mas você perde na produtividade, porque você está ferindo o conceito, você está entrando numa coisa que você é orientado a não fazer.
é melhor ficar sem trabalhar no domingo, porque na segunda vai render mais, entendeu? Flui mais a cabeça, o próprio organismo, o próprio corpo fisicamente, porque você está sendo regido pelo espírito. Se você vai muito afoito nos trabalhos, você cansa a alma, e aí a alma não respira e a cabeça não funciona. Estou dando uma tese minha, assim, bem suave, mas a palavra abster-se, aí ela é profunda, é profunda. Devemos ter um certo respeito por esse abster-se, né? Evitar reservar, né? Reservar esse dia. Deus fez o mundo em 6 dias e preservou um. Se Deus, que é todo poderoso, ciente e preservou, por que nós mortais não vamos preservar? É uma questão que ela é relevante no sentido que as pessoas saberem isso, né? Saberem isso. Estou há 40 anos, acho que eu ouvi umas 2 vezes um padre falar. Supõe-se que saibam, mas não sabem. Então, fica aí a minha observação para o primeiro mandamento. Martin. Uma coisa que eu sempre... isso também é uma interpretação minha, né? É o que eu penso, né? Quando eu falo aqui abster-se de trabalho e serviço, eu acho que é muito importante para a gente também diferenciar o que é trabalho do trabalho. Vamos dizer assim, trabalho servil, para mim, é aquele que você ganha salário, é aquilo que você faz para você trabalhar, como trabalhar numa empresa, uma coisa desse tipo. Mas tem uma passagem bíblica, que eu sou terrível para lembrar qual passagem é, que justamente Jesus é posto à prova, porque ele está... acho que foi quando ele cura o cego, e os doutores da lei... curando a mão seca no dia de sábado. Exato. E aí ele fala, vocês hipócritas, vocês acham que se você não tem a condição de ajudar... Então, o que eu quero dizer nisso? É lógico, a gente não pode botar como meta, e eu sou 100% alinhado com o Jair, a gente não pode botar como meta que domingo é dia de trabalhar com tudo que é obra de caridade, assistencial e não sei o que mais. Não, não é isso que eu quero te dizer, porque a gente precisa descansar também. O nosso corpo não aguenta, nossa alma também não aguenta. Mas, se algo aparece nesse fim para acontecer no domingo, né, ou que alguém precisa da ajuda, você está ajudando mesmo dentro de casa, alguma coisa desse tipo, isso não lhe impede que faça. Tá? A única coisa que eu acho que a gente deve evitar, é lógico que tem pessoas que não podem. Eu vejo, por exemplo, o caso, provavelmente, do Mateus. Mateus não tem como evitar trabalhar no domingo, porque é próprio da profissão dele. Né? Mas ele pode guardar algum outro dia ou algum outro período e faz parte da profissão. Né? Mateus. Agora eu mudei, né? Porque eu estava numa área onde você não tem toda a área alimentícia aqui, você não tem o tempo para a família, né? É o restaurante, essas coisas. E como eu acabei mudando, voltando para minha área, para a farmacêutica, eu caí na área de produção. Só que daí a gente é obrigado a trabalhar também 24 horas, a empresa roda, com vários turnos, e comecei a trabalhar de quarta, uma semana sim, outra não, até o sábado. E veio essa falta de estar participando, né, com vocês do catecismo, mas eu falei, eu vou esperar, vou dar tempo ao tempo e eu peço para mudar meus horários, né? Mas daí, com o tempo, faz 2 semanas, eles vieram, vamos cancelar o turno de 12 horas, você trabalha, vai ser todo de segunda a sexta. Que bom. E 8 horas. A única coisa que levanta muito cedo, mas é bem melhor. Mas o que eu tinha a dizer é que, assim, eu fiquei um pouco assustado de ter entrado, né, nesse ramo, porque o quanto se trabalha, né, o quanto as pessoas ficam doentes, o quanto hoje eu vejo que o capitalismo ele veio muito forte
com o conceito de tirar os finais de semana. Né? Muita gente trabalha nos domingos, né? Esqueceu esse conceito de respeitar. E a tecnologia é um prato cheio para motivar a pessoa a não estar na igreja em algo assim. É muito fácil se desviar da atenção. Exatamente. Marisa. Oswaldo, queria confabular com o Martin. Realmente, quando a gente fala em trabalhar no domingo, é trabalhar para negócios, né? Trabalhar como voluntário, mesmo se for para lavar a casa de alguém que está precisando limpar lá, porque a pessoa está doente, não consegue limpar, vamos lá limpar, pessoal, vamos fazer um mutirão, vamos consertar o telhado dele, está chovendo dentro de casa. Eu acho que tudo válido, né? Esse é um trabalho de ajuda, de voluntarismo, isso é perfeito, até ajuda, né? E também do Mateus, é claro, né? Óbvio, né? Se a vida, naquele momento da sua vida, te deu aquele emprego lá, você tem que sobreviver. E como o Martin falou, que eu concordo também, você preserva outro dia para poder se alimentar na alma, né? Eu queria só, em cima do que o Jair falou mesmo, tornar a falar da palavra abster-se. Abster-se de ocupações de trabalho. Abstinência, lembra de algo, né? Abstinência, né? Abstinência está ligado a coisas que nós somos viciados, né, gente? Né? Então, muitos de nós estamos nesse vício, né? E às vezes vem sábado e domingo e as preocupações estão na cabeça e a gente tem que resolver. Então, exige de nós uma abstinência mesmo, né? Um esforço para que a gente rompa um ciclo de vício que existe na nossa mente. Isso é libertador também, né? Então, eu vejo nessa regra uma quebra, né? Uma quebra por amor a Deus, né? De nós fazermos algo por amor a Deus. Mas isso não é uma regra cega, como o Jair falou mesmo. Abstendo-se de trabalhos e negócios que possam impedir tal santificação desses dias. Existem trabalhos que santificam o dia de domingo, né? Então, existem trabalhos que eu vou realizar, dando glória a Deus, por Deus e para Deus, e pelo irmão e para o irmão, e que de forma alguma, né, vão estar deixando de demonstrar o meu amor a Deus, né? Então, eu posso, através do trabalho de domingo a Deus, né, realizar tudo aquilo que eu consigo glorificar o nome do Senhor. Não com o meu trabalho viciado, né? E nem por lucro próprio, né? Não por lucro próprio. Aí tem esse fator. Segundo mandamento. Então, o primeiro mandamento na igreja é o quê? Participar da missa inteira nos domingos e outras festas de guarda e abster-se de trabalho. Então, é guardar domingo. Segundo, confessar-se ao menos uma vez por ano. Gente, isso é mínimo do mínimo mesmo, né? Uma vez por ano, né? O santo peca no mínimo 7 vezes ao dia, né? Então, imagina nós, né? E se confessar uma... Então, aqui é algo que é apenas para assegurar que haja uma preparação para a Eucaristia, pela recepção do sacramento da reconciliação, que continua a obra da conversão e perdão do batismo. Então, no batismo, nós somos perdoados. E é um só batismo, nós professamos um só batismo. Então, pecou, não tem mais jeito? Não, a gente, graças a Deus, tem a reconciliação, né? Então, a gente pode, a todo momento, estar restaurando essa conversão. E há um motivo desse primeiro
desse segundo mandamento que liga ao terceiro. Olha que interessante, ó. O terceiro mandamento: receber o sacramento da Eucaristia, ao menos pela Páscoa da ressurreição, gente. É uma vez por ano, né? Então, é o mínimo que a igreja pede. Olha que é forte, né? Aí, Mateus, aí a gente fala, mas espera aí, pede para participar da missa todo domingo, né? E a Eucaristia só uma vez no ano, né? Não é algo para a gente refletir um pouco, né? A celebração é todo domingo, guardas, festas, e participar da celebração inteira, não é isso que fala lá? Participar da missa inteira aos domingos, certo? Ok? Mas receber a Eucaristia pelo menos uma vez no ano. Então, eu devo participar da missa se eu não posso comungar? Eu devo, eu sou obrigado. Olha que interessante, né? Eu sou obrigado a participar da missa, mesmo se eu não esteja digno de me aproximar da Eucaristia e comungar, né? Então, eu preciso participar da missa, mesmo que em pecado, mesmo que, é lógico que esperamos que não seja um pecado mortal, né? Mas eu devo participar dela, mesmo que eu não esteja digno de comungar. Mas comungar eu devo, pelo menos, na Páscoa, que é na Semana Santa, que é ao final da Semana Santa, e que está ligado aí ao Tríduo Pascal, e que está ligado ao segundo mandamento, confessar-se pelo menos uma vez no ano para receber a Eucaristia. Essa confissão não se dá normalmente na Quaresma, né? Que é justamente para que, na Quaresma, após a confissão, eu possa receber essa uma Eucaristia uma vez por ano. Olha como a igreja, sim, ela não é exigente, não é verdade, gente? Mas, ao mesmo tempo, ela clama aqui uma consciência plena a respeito da minha aproximação da Eucaristia na missa. Eu não sei se vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Uhum. Martin. Oswaldo, caberia essa observação que da Constituição do Catecismo e a sua promulgação aos dias de hoje houve bastante mudança, né? Assim, houve uma alta na questão da fé. Da mesma maneira que o mal progrediu, o bem também progrediu. Então, hoje a gente consegue enxergar a espiritualidade um pouco mais avançada. Por vários motivos, né? Nem precisaria citar. Então, hoje, os costumes vão se mudando, eles vão mudando. Eu conheço pessoas que têm por hábito confessar todo mês. Eu pessoalmente, não promulgo isso para as pessoas, é uma coisa pessoal minha, mas pela Páscoa e pelo Natal. Então, Natal e Páscoa, a gente faz esse exercício. É claro, vai fazer uma viagem, vai ter um evento, você sente a necessidade, procura o padre e confessa. É facultativo. Precisou, usa, né? Sentiu no coração, vamos lá, acha um padre e se confessa. Ok? Eu vi há pouco, eu não me lembro qual que é o padre, acho que foi o padre Paulo mesmo que falou, acho que foi uma dessas vezes. Ele disse que já não conforme aqui, ele falou no mínimo uma vez por mês, uma obrigação que a gente deve fazer, e ainda foi citado ainda, ele falou assim,
O verdadeiro medo que o cristão deve ter, tá? É morrer em pecado mortal. Então, duas coisas vocês cristãos, nós cristãos, precisamos fazer. Fez algo errado? Confessa, tá? E comunga o máximo que você puder, tá? Então, o máximo. Ok, aqui está dando o mínimo, né? Mas ele fala, olha para o outro lado, vá para o máximo, não vá para o mínimo, vá para o máximo. E eu tenho pelo menos o mesmo conceito do Jair, pelo menos 2 vezes por ano, uma um pouco antes da Páscoa, pelo menos, né? E outra perto do Natal também. No mínimo isso daí dentro. Marisa, alguma observação? Então, aqui está falando de um mínimo mesmo. Inclusive porque existem locais, né, no norte, aqui no Brasil tem muito, no norte, no nordeste, onde tem padres que só aparece padre em épocas de Semana Santa, uma vez por ano, duas vezes por ano, pela escassez mesmo, né? Então, nesse caso aqui, nós temos abundância disso, né, gente? Aqui na igreja nossa tem missa diária, né? Então, eu não participo da missa diária, mas muitos dos meus irmãos de comunidade, eles têm a graça de participar da missa diária. Então, é o que você falou mesmo, Martim, é o que o Jair falou. Participar o máximo possível, né? Porque Jesus está se oferecendo. Né? Então, e o meu amor, né? Então, o terceiro mandamento, receber o sacramento da Eucaristia, pelo menos a Páscoa da Ressurreição, garante o mínimo da recepção do corpo e do sangue de Cristo em ligação às festas pascais. Quarto mandamento, jejuar e abster-se de carne, conforme manda a Santa Mãe Igreja. Determina os tempos de ascese e penitência que nos preparam para as festas litúrgicas, contribuem para nos fazer adquirir o espírito sobre nossos instintos e liberdade de coração. Então, esse quarto mandamento, ele está pedindo, ele está dizendo aqui, né, que ele está, nós temos que jejuar e abster-se de carne quando a Santa Mãe da Igreja pede. E quais são os dias que a Santa Mãe da Igreja pede para nós nos abstermos de carne? Vamos lá. Sextas-feiras e quarta-feira de cinza. Sim. Mas, na realidade, as sextas-feiras, elas não são... há um preceito em todas as sextas-feiras, né? Mas a Sexta-feira Santa é a... sexta-feira, que é um pecado mesmo, eu comer carne, são 2 dias, né? É a sexta-feira santa e a quarta-feira de cinza. São esses 2 dias que, eu não devo mesmo comer carne. Mas a igreja pede, né, para que nós, em oração, nos coloquemos em abstenção em todas as sextas-feiras mesmo. É isso mesmo que o Martin disse, né? Mas daí é um pedido, né? Não é um mandamento, é um conselho. Lembra da diferença de conselho e mandamento? Lembra? Né? Que o conselho está relacionado a um preceito, né? Assim, rezar o terço, eu tenho que rezar o terço todos os dias, é o ideal, né? Mas é um preceito, é um conselho, né? Não é um mandamento. Entende isso, né? Então, jejuar todas as sextas-feiras
é um preceito da igreja, tão importante quanto rezar o texto todos os dias, né? Tá? Mas assim, a Sexta-feira Santa e a Quarta-feira de Cinzas, esses são 2 dias que a igreja pede para nós nos abstermos de carne. Ela pede só para comungar só na Páscoa, ficar sem comer carne 2 dias, né? Ok? São poucas as coisas, né? Maior exigência mesmo é nós participarmos da missa sábado, todos os domingos, né? Mas isso não é por causa da exigência da igreja, é porque nós precisamos verdadeiramente ouvir a palavra de Deus, os ensinamentos, né? E nem fala em comungarmos toda a missa. Não está falando em comungarmos toda a missa, né? Mas está falando em participarmos de toda a missa. Né? Se pudermos e se acharmos que estamos com condições, por favor, vamos comungar e nos aproximar da missa. Eu tenho uma dúvida aqui. Quando a gente fala no quarto preceito, guardar a abstinência e jejuar, quando a gente, por algum motivo, falha, isso é digno de confissão? Então, isso a gente pode ter uma conversa com o padre a respeito disso, né? Ele que é a autoridade da igreja para nos liberar ou não. Por exemplo, eu sei que pessoas, em caso de doenças graves, aí, onde está precisando de um determinado tipo de alimento, elas não estão obrigadas a cumprir, né? Mas isso a igreja entende que ela tem uma intenção melhor, que é preservar a vida daquela pessoa. Mas esses são casos que é o padre que vai falar, não é nós aqui, numa live, aqui, numa aula que lendo aqui, que vamos definir. Isso tem que vir pela igreja mesmo, né? Por quê? Porque é o mandamento dela, né? Mas é possível, sim, é possível. E idosos também, pessoas com idades muito avançadas, né? Elas são liberadas, muitas vezes, de estar participando desse jejum. Quinto mandamento: ajudar a igreja em suas necessidades. Acorda aos fiéis que devem ir ao encontro das necessidades materiais da igreja, cada um conforme as próprias possibilidades. Aqui está falando do quê? Está falando basicamente de ofertas, né? Ofertas à igreja e o dízimo, né? À igreja. Né? Lembrando que esmola a gente não dá para a igreja, né? A igreja a gente dá oferta e dízimo. A esmola é importante também, né? Mas isso nós vamos fazer ao próximo, aos irmãos, né? Então, quantos são os mandamentos da igreja? São 5, certo? 5 mandamentos. Missas e guardar domingo, né? Sem trabalhar. Confessar-se uma vez por ano. Sempre que houver necessidade e eu perceber um pecado, não espera ser mortal, né? Eu perceber um pecado que eu tenho que me confessar, eu devo ir ao padre, né? Receber o sacramento da Eucaristia, pelo menos na Páscoa. Não, aí a gente vai buscar sempre o máximo possível da nossa vida. Jejum e penitência conforme a Santa Mãe de Igreja pede, mas também conforme as nossas necessidades, né, gente? Né? Tem época na nossa vida que a coisa pega, né? Lembra aquela passagem que Jesus disse, né? Há demônios que só se podem ser expulsos com oração e jejum, lembra disso, né? Então, o jejum, ele é uma forma importante de oração para que a gente vença a batalha espiritual que existe na nossa vida. E o quinto é ser fiel.
na ajuda à igreja, nas ofertas e principalmente no dízimo, né? Então, a gente tem que... Isso são obrigações, certo, gente? Tá bom? Beleza? Algum comentário aí, Jair, Martin, para nós entrarmos aí no outro capítulo? Hoje está indo bem o ritmo. Só duas pequenas observações, Oswaldo, aí, quando falamos do quarto e do quinto, uma pequena observação. No quarto, ele afirma que uma coisa boa, contribui para nos fazer adquirir o domínio sobre nossos instintos e a nossa liberdade de coração. E tudo que vem para ajudar é bom, né? Concorda? Tudo que vem para ajudar é bom. E no quinto mandamento, nós, por sermos humanos, você vai numa igreja, você precisa ir no banheiro, ou qualquer coisa, você espera que aperte o botãozinho e a luz acenda, né? Você abre a torneira lá da pia, lá do lavatório, você espera que saia água, certo, Marcos? Você espera isso. E para que isso aconteça, precisa contribuir. Contribuir, né? Esses dias eu ouvi uma pregação e eu achei forte. O cara falava assim, olha, você não é obrigado a ajudar na igreja, a dar dízimo, mas se você não faz isso, não senta no banco, né? O banco alguém pagou. Aliás, não pisa na igreja, porque alguém limpou. Né? Aliás, o terreno aqui é da igreja, alguém comprou, né? Então, fica fora da igreja. É forte, mas não é muito irreal, né? Em cima da miséria humana. Eu não vou dar dízimo aí só para enriquecer os outros. Não é isso. Né? Você está pagando e dando uma contribuição para ter o sustento daquilo que você participa. Oswaldo. E os tempos agora atuais precisa aumentar a nossa ajuda, porque as coisas estão cada vez mais caras lá. Produto de limpeza, mão de obra, etc. Tudo caro. Precisamos aumentar o nosso dízimo, aumentar a nossa oferta. Que seja pelo menos proporcional ao nosso salário, né? Então, aumenta o salário, aumenta a oferta também, né, gente? Aí cada um. Não precisa ser um valor fixo, né? Igual algumas igrejas falam, 10%, 5%, 20%. Não. Se quiser dar 50% do salário, pode dar também. Não precisa ficar restrito, né? Se for 1%, que seja fiel. Se for, assim, o valor é o valor que o teu coração indica, né? Assim, a igreja, ela não estipula uma porcentagem. Porém, essa porcentagem ela tem que ser significativa, inclusive para que você e eu, né, não fique preso ao valor do dinheiro. Isso é uma libertação, né, também. Né? Lembra da passagem da viúva e dos centavos que ela consegue contribuir? A viúva deu tudo, né, Martim? A viúva deu tudo. E o pessoal, os ricaços chegavam lá com grana, lá, mas não era nada em relação ao que eles tinham. Né? E aí Jesus bem observou, né, que aquela oferta da viúva foi a maior de todas. Né? Então, não é o valor que importa, mas é aquilo que eu dou que é importante para mim. Se eu dou para mim e está sobrando, tem menos valor do que se eu dou e está fazendo falta, né? Não é isso, né? Se eu dou e aquilo faz falta para mim, eu estou fazendo sacrifício. Se eu dou o que sobra, né, não tem muito sacrifício nisso, né? Mas, independente disso, é o Espírito Santo que deve mover o nosso coração e deve nos indicar, faça dessa forma, faça isso, faça aquilo. Né? A igreja só nos instrui. E essa obrigação, esse caráter obrigatório,
Olha, vou repetir lá em cima. O caráter obrigatório dessas leis positivas promulgadas pelas autoridades pastorais tem como fim garantir aos fiéis mínimos indispensáveis no, aí ele abre, espírito de oração, esforço moral e crescimento no amor, tanto a Deus como ao próximo. Então, são 3 objetivos de eu pagar o dízimo. Espírito de oração, esforço moral e crescimento de amor a Deus e ao próximo. São 3 objetivos de eu fazer jejum. Esforço moral, espírito de oração e crescimento de amor. Ou seja, a base disso tudo é eu mesmo. Né? Então, a igreja está me obrigando para que eu seja melhor. 20:44, vida moral e testemunho missionário. Vamos lá? Vida moral e testemunho missionário. Aqui fala uma coisa legal já no início. A fidelidade dos batizados é condição primordial para anúncio do evangelho e para a missão da igreja no mundo. Para manifestar diante dos homens sua força de verdade e de irradiação, a mensagem da salvação deve ser autenticada pelo testemunho da vida dos cristãos. Isso aqui precisa marcar. Testemunho da vida dos cristãos. Então, isso aqui não é para aparecer, não, né? Eu quero aparecer bonzinho, né? Eu, Oswaldo, eu quero aparecer bonzinho. Não, não é. Mas é que eu preciso tomar cuidado se eu levo a palavra, se eu sirvo a Deus de alguma forma, se eu sou ministro da Eucaristia, se eu tenho algum serviço dentro da igreja, eu preciso tomar cuidado para não denigrir a imagem de Deus, na verdade. Né? Não denigrir a imagem de Deus. Né? Se eu fizer, por algum erro meu, algum irmãozinho, algum desses pequeninos, lembra do que Jesus diz, né? Ai de vós, né, que se algum desses pequeninos caírem por causa de vocês, né? Seria melhor que fosse amarrado um nó no seu pescoço, uma corda e jogado no rio, né? Ou seja, seria melhor que vocês fossem mortos do que acontecesse isso, né? Porque isso vai ser muito ruim para vocês. Então, o testemunho da vida cristã, ele é indispensável. Né? Então, o próprio testemunho da vida cristã e as suas obras feitas em espírito sobrenatural possuem a força de atrair os homens para a fé e para Deus. Tanto atrair como espantar, certo, gente? Tanto atrair como tirar, né? Eu não vou na igreja porque o Oswaldo ele rouba. Eu sei que ele é ladrão, né? O Oswaldo, eu sei que ele é adúltero. Ele finge que ele está bonzinho na igreja, mas ele está saindo com outras mulheres. O Oswaldo não respeita, ele bate nos outros, ele é... Ou seja, além da minha salvação, além de eu estar arriscando a minha salvação, aquele que trabalha na obra de Deus, ele tem a responsabilidade da salvação dos outros. Né? Entende isso, gente? Né? É muito sério, né? É muito sério. Eu me lembro de uma visão, eu não me lembro a santa. Qual foi a santa que mostrou essa visão?
mas ela teve um arrebatamento e Deus levou ela no inferno, né? Eu me lembro que quando ela chegou no inferno, né, ela teve uma visão das pessoas sofrendo naquele lugar. Então, mas o que mais impressionou ela foi os padres. Que ela disse, ó, os padres que estavam ali naquele lugar, eles não tinham corpo, eles tinham uma cabeça em cima de pés. Eles andavam agoniando e sofrimento, e eles tinham um sofrimento particular, mas eles não tinham corpo. Eu ouvi isso e aquilo lá me passou. Um dia desses, eu tomando banho, rezando, tal, me veio essa visão e uma clareza muito grande, né? Que o que levou os padres para aquele lugar foi o testemunho deles, e foi principalmente por causa dos pensamentos deles, né? E aonde eles andaram. Então, os pés e a cabeça estavam no inferno, né? Mas as mãos deles não estavam, que consagravam a Eucaristia, né? O coração deles, que foi ungido pelo óleo santo e recebeu a unção do sacerdote, não estava. O que estava lá era aquilo que tinha levado eles para o inferno. Então, o inferno existe, né? Ele existe. E nós vamos ser responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos, né? Tanto as coisas boas como as coisas más. As coisas boas normalmente vêm da graça de Deus. Então, as coisas boas é glória a Deus, né? Mas as más são nossas mesmo, né? Então, nós temos que ter muito cuidado com os nossos testemunhos. Então, um padre mau, a gente tem que rezar por ele para que Deus tenha misericórdia dele, né? E se o padre dá um mau testemunho, nós temos que ajudar os irmãozinhos que estão à nossa volta a não se arrefecerem a sua fé por causa do testemunho daquele padre. Nós temos que trabalhar de alguma forma ensinando esses irmãos, né, que o erro de um sacerdote não é o erro do sacerdote, é o erro da pessoa humana, né, do homem, né? E esse homem vai pagar por aquilo, mas ela não pode, de forma alguma, fazer com que essa pessoa humana o leve para um caminho de desânimo e para o inferno, né? Por quê? Porque essa pessoa humana ela tem um sacerdócio que pode levá-lo para o céu, né? É algo muito complexo, né? Aqui está deixando claro. As minhas atitudes, elas vão influenciar nas pessoas, né? E eu vou ser responsável pela imagem de Deus diante dos homens, né? A credibilidade do Evangelho depende de mim, né? Das minhas ações, dos meus atos. Então, Oswaldo, Pois não, Marisa, pode falar. o bonito disso que você falou, eu já enxergo também o outro lado. Você pautou bem esse lado do testemunho ruim, da vivência ruim, de que está todo mundo vendo. Isso me faz também buscar aquele outro lado bom. Nossa, como eu vejo em você, no Jair, sabem, tantas pessoas que eu sei que sabem mais do que eu na fé, caminharam já um pouco além de mim na fé, o quanto eu aprendo com vocês, o quanto vocês são exemplos bons para mim, o quanto a minha fé cresce, ela aumenta. E isso vale para quem nos cerca, né? Não só dentro da igreja, mas também no âmbito familiar, né? O meu esposo, o meu filho, o que eu passo para eles, eles passam para mim. Quer dizer, a coisa boa do trabalho, do testemunho, assim, da vida cristã. Você está seguindo os passos, né, de que a gente recebeu lá do batismo, da primeira Eucaristia, da confirmação, que é a crisma. Então, quer dizer, é bonito ver esse outro lado também. Quantas pessoas nos inspiram a ser melhor, né, Oswaldo? A ser
dão esse exemplo de vida boa e cristã e honesta dentro da igreja também. Exatamente. E em cima disso daqui, Marisa, qual é o lugar mais difícil de a gente dar bom testemunho? O que você acha? Dentro de casa? Na família? Dentro de casa. Dentro de casa. Dentro de casa é o lugar mais difícil da gente dar bom testemunho. A gente estoura com mais facilidade, a gente perde a paciência. A gente julga com mais facilidade, né? É verdade. A gente tem menos paciência. Então, é um chamado nosso também para sermos salvação para a nossa família, né? É muito sério isso daqui, né? Martin, o que você falar? Uma coisa, é só como um testemunho também. Aqui, quando a gente começou a morar aqui em Michigan, acho que foi no primeiro Alpha que a gente fez, ainda como ouvinte, né? Eu me lembro que depois dele, teve um casal que estava junto com a gente na mesa, que é um casal americano, e ela era protestante presbiteriana, alguma coisa desse tipo, né? E ele tinha acabado de aposentar e estava indo fazer o curso porque tinha tempo e tinha curiosidade, né? Sim. E aí, quando chegou no outro ano, quando foram fazer as chamadas e as coisas, eu fui surpreendido de estar dentro da missa e o pessoal faz a chamada projetando no telão onde faz as leituras da igreja, né? Sim. E aí aparece o casal lá dentro dizendo que era sobre o novo Alfa que ia acontecer logo em seguida, e eles falando lá dentro que eles se sentiram muito bem em ter feito e que aquilo motivou e que fez eles seguirem a estudo bíblico e tudo mais. Eles hoje participam do que seria da escola de servos, mas versão americana, né, que ele chama de Lay Formation, e eles falaram, fizemos isso aí dentro por causa do testemunho de um companheiro de mesa falando da fé que ele tinha e das orações. Aí falaram meu nome. Eu olhei aquilo lá dentro e falei assim, tá vendo? É o que a gente diz. As coisas que são feitas com espírito sobrenatural, quando você sente assim, você sente que tem alguma coisa que está grande demais, muito maior do que você, muitas vezes ela ilumina todo mundo que está por perto de você, e depois você fala, algo aconteceu aqui, né? E aquilo aconteceu mesmo. Eu senti na época, quando eu falei, a gente falava, eu me lembro que o passo era justamente no número de orações, que hora que fazia oração, e eu comecei a falar e empolguei com aquilo, sabe? E aquilo que eu chamava de empolgação, depois eu entendi que não era bem empolgação, não. Era o Espírito Santo usando eu como um jeito de, vamos, gente, né? Acorda, né? E uma segunda coisa que você falou que eu acho muito importante, e isso é uma coisa que eu revisei na minha vida. Há um tempo atrás, eu várias vezes citei a minha preocupação com o nosso Papa e com as definições. E alguns encontros atrás, eu entendi justamente quando a gente estava, acho que ou na aula passada ou na aula retrasada, quando eu falei assim, primeiro, quem sou eu para julgá-lo? Eu não estou no lugar dele para ver o que é que está acontecendo lá. Eu estou daqui de longe assistindo só o que permitem que eu assista. E segundo, quem sou eu para pegar e olha o cuidado que eu tenho que ter, porque quando eu abro a boca, eu posso alimentar o negativo, exato, e fazer o pessoal, em vez de se aproximar, se afastar. Que é diferente quando você, assim, todos nós temos assuntos delicados nas nossas casas, nas nossas famílias, né? E esses assuntos, eles às vezes têm que ser conversados entre quem está envolvido, né? E é diferente de chegar alguém de fora e você abrir o jogo com aquela pessoa vai falar, meu Deus, essa família está desgraçada, essa família tá totalmente fora. Por quê? Porque eles não fazem parte
da nossa vida individual. Então, eu vejo que esses assuntos, eles existem dentro da igreja, eles são pertinentes, ninguém quer negar nada, ninguém aqui está negando, mas ficar discutindo esses assuntos, principalmente com pessoas que estão chegando agora na nossa família, é uma loucura. Você está desanimando e falando para ele, vem participar de uma coisa ruim, né? Mas que na realidade não é verdadeira. Não é verdade, porque a igreja é maravilhosa. A igreja é a salvação. A igreja é aquela que nos acolhe e a que vai nos levar para o céu, né? Então, se existem probleminhas internos, vamos resolver internamente, mas sem expor desnecessariamente e sem dar valores exagerados para coisas que não são tão importantes, né? Então, mas o assunto é importante. É relativo, é relativo. A salvação dos homens é o que tem de mais importante. Tudo mais é secundário, né? Tudo é secundário, né? Jesus quis salvar Pedro e nunca falou para Pedro, Pedro, para de usar essa espada que está na bainha do seu cinto aí, ó. Para com isso. Você fica andando armado aí, Pedro, né? Nunca falou uma coisa que era tão óbvia, né? Mas que não fazia parte da salvação, não ia adquirir nada. Então, existem picuinhas que a gente trata dentro da igreja como se fossem coisas importantíssimas, né? Mas não são, né? O barco é o mais importante, a salvação, a igreja, Deus, a ação de Deus, né? O mais, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. As portas do inferno não vão se prevalecer. Mas o Papa não. Aí, quando o assunto é de fé, ele não vai falhar, gente. Ele não vai falhar. Ele vai morrer, ele vai ser martirizado, mas ele não vai falhar. Com assuntos de fé, não vai falhar. E tem exemplos de papas que foram da mesma forma, né? Que fizeram coisas erradas, mas com relação à fé, assuntos de fé, não houve alteração. Aquilo que está relacionado à salvação não vai ser alterado. Isso daí eu demorei tempo também, Marti, para entender. Mas isso está relacionado ao crer em Deus, confiar em mim. Né? Confia. Mas está tudo parecendo que vai afundar, mas confia. Oswaldo, você falou, por acaso não é a Santa Faustina que você falou que teve as visões do inferno? Ela também foi levada para o inferno, né? Eu não me lembro se foi ela que teve a visão dos padres sem corpo e com a cabeça grudada nos pés. Eu não sei se foi ela. Mas ela... Então, né, hoje se fala tanto em não vamos falar de inferno, não vamos falar... Tantos santos foram arrebatados para o inferno para ver lá o sofrimento, né? Nossa Senhora levou 3 criancinhas para o inferno, né? E quando elas voltaram, né? Jacinta, Francisca e Antônio, né? E esqueci o nome dos 3 pastorzinhos. Francisco, Jacinta e Lúcia. Isso, e Lúcia. Isso. A irmã Lúcia. Irmã Lúcia, os 3, né? Francisco, Jacinta e Lúcia. Os 3. E quando tiraram a foto deles depois da vida do inferno, era uma sombra de terror sobre os seus rostos aterrorizados, né? Eles eram pesados, né? A fisionomia deles estava pesada. E criança, né? criança. E hoje a gente não pode falar, não, isso é muito forte, não, isso é muito pesado, né? Não fala assim que dói. Que dói o quê, né? Deus não nos fez de vidro, né? Deus nos fez para termos resiliência e força, né? Então, é isso aí. Mas essa visão, ô Mateus, eu não sei se foi de Santa Faustina especificamente, mas ela teve também uma visão clara dos sofrimentos do inferno, né? Cada um era em graus diferentes, conforme
seus pecados que foram realizados. Né? Santa Teresa d'Ávila também tem. Santa Teresa, muitos. Eu preciso relembrar quem que foi essa pessoa que teve essa visão. Vamos continuar, gente? 20:45, né? Porque por serem os membros do corpo, cuja cabeça é Cristo, os cristãos contribuem pela constância de suas convicções e de seus costumes para a edificação da igreja. Pela constância das convicções e pelos seus costumes, pelos seus bons hábitos. Né? Então, essa é a forma que nós contribuímos, né? Pela constância nas convicções. Não é qualquer sopro de vento, de doutrinas que vai nos levar para lá ou para cá. Né? Então, aqueles que vão ao balanço de qualquer doutrina, adquirindo fábulas e carregando mestres para si, né? Essa palavra está, acho que em Filipenses, né? Esses daí estão impedidos. Então, a perseverança e a constância em cima dos hábitos e dos costumes nossos é fundamental para que a gente permaneça firme. A igreja aumenta, cresce e se desenvolve pela santidade de seus fiéis. Olha só. Até que alcancemos todos nós o estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso daí está lá em Efésios 4, versículo 13. Todos nós somos chamados à perfeição, né? Sede perfeito como vosso Pai é perfeito. Sede santo como vosso Pai é santo. 20:46. Por sua vida, segundo Cristo, os cristãos apressam a vinda do reino de Deus. O reino da justiça, da verdade e da paz. Nem por isso se descuidam de suas obrigações terrestres. Fiéis a seu Senhor e Mestre, eles as cumprem com retidão, paciência e amor. Aqui, eu queria fazer uma observação. Normalmente, quando a gente está passando por um sofrimento muito grande, que a gente não sabe o que fazer, normalmente a gente fala, Senhor, vem, Senhor. Né? Vem, Senhor. Maranata, Senhor. A gente quer que Deus venha, né? Logo, para acabar com tudo, porque às vezes a gente não sabe o que fazer e dá vontade de parar com tudo. De parar com o trabalho, de parar com família, de parar de ir na igreja, de parar isso. O que o catecismo está deixando bem claro aqui é que não é assim que a vinda do Senhor virá. Né? Deus não virá mais para te salvar, porque Ele já te salvou. Né? Ele já te trouxe a salvação. Né? O que vai fazer com que essa vinda ela seja apressada, né? É a nossa vida em Cristo. Né? Então, eu viver em Cristo, a igreja vivendo em Cristo, o mundo inteiro chegando a Cristo, isso a apressará, né? Até que o evangelho chegue a todos os confins da terra. Então, isso vai apressar a vida. Então, enquanto isso, eu tenho que continuar trabalhando, continuar firme com a minha família, continuar indo na igreja com a convicção, lá com os meus preceitos, né? Com a constância.
Eu não posso parar, eu tenho que continuar decididamente. Esse é o critério para que eu seja salvo também, né? É aquele desenho que a gente estava pensando da vida, da humanidade toda, do universo todo, numa linha em que aqui eu tenho o inferno, aqui eu tenho o céu, né? Nós estamos em vários pontos aqui, um é mais próximo do céu, outro mais próximo do inferno, mas a gente se encontra nessa linha em algum ponto aqui entre o inferno e entre o céu, né? O que vai fazer com que eu seja salvo não é a posição que eu estou, mas é para onde eu estou caminhando. Né? Se quando o dia do Senhor vier, eu estiver para lá no céu, eu vou para o céu. Se quando o dia do Senhor estiver chegando, eu estiver dando passo para trás, indo lá para a escuridão, eu vou para a escuridão. Então, é prosseguir decididamente para o céu, né? Para o céu, aonde Deus está, porque é para isso que nós fomos chamados. Então, não importa se eu sou filho pródigo ou se eu sou filho que já ficou na casa, não. O que importa é que eu esteja indo em direção ao Pai. Jair, estou falando muito hoje. Fala um pouco aí, por favor. Vamos lá. Eu queria fazer uma pontuação no 2045. 4.5. Os cristãos contribuem, né? Então, como cristão, você vai contribuir para a sua igreja pela constância de suas convicções e de seus costumes. Então, essa convicção é que precisa ser trabalhada. Se você tem um grupo de pessoas convictas, precisamos aumentar esse número de pessoas convictas, para que você possa, digamos assim, por quê? A pessoa pode estar lá na igreja, ela pode se encontrar na igreja, mas não está convicta ainda, ela está indo lá tentando se achar. Então, a força... É um prego na areia, né? Está solto ali, né? A força deve ser por aí, desse chamamento para a palavra de Deus, para o sacramento, tal, e de uma forma assim, tentar chegar aos olhos. Essa até você já me conhece de longo tempo. Tentar chegar no ombro a ombro, entendeu? Se falar no geral, assim, a pessoa não vai ficar muito convicta, né? Tem as suas exceções, tem aquela pessoa que desperta e ela acaba se remodelando e passa a ser uma pessoa de alta convicção. Mas há uma necessidade de trabalharmos isso com as pessoas que estão lá. Aquelas que não estão, ficam para o segundo plano. Mas as que estão perto de nós, trabalhar para que seja convicta. E aí a própria convicção já muda os costumes da pessoa, né? E um outro ponto que eu gostaria de citar é quando ele fecha o 2046, né? Com retidão, paciência e amor. Esses três têm que estar em alta, né? Principalmente paciência, o IPA, né? Conhece o IPA, Martin? Índice de paciência acumulada. Eu tenho, a minha está baixa, eu tenho visto bastante com o IPA baixo, né? Porque muita coisa e acaba ficando assim meio... Mas essa é a nossa bandeira, a bandeira levantada é essa: retidão, paciência e muito amor, tá? Com a causa do Evangelho. Amém. Marisa, Martin, Mateus. Uma coisa aqui, só para acrescentar em cima do que comentário meu, para acrescentar em cima do comentário do Jair. Convicção e o testemunho da vida cristã. O cristão, nós precisamos entender que não é muito uma opção a gente dar o testemunho. É uma tarefa para que Jesus nos chama para fazer isso. Então, o nosso exemplo, o que a gente sente, o que a gente aprende, a gente deve fazer força
para levar isso à frente, tá? Então eu vejo, por exemplo, muito cristão que vai à missa, segue, mas fica quieto no seu canto, tá? E a gente como cristão é chamado a ser mais do que isso. A gente como cristão é chamado a ser fogo, a aquecer, a chamar os outros, a mostrar a luz que brilha dentro da gente. É dar o testemunho. E essa luz, né, por pequena que seja, ela sempre toca os outros. Tá? E isso é muito importante. Todos os cristãos deviam fazer isso com a maior força possível. Tá? Marisa, Mateus, em cima do que nós conversamos, só para a gente finalizar, aí se vocês gostariam de fazer uma partilha sobre testemunho. Mateus? O testemunho, assim, pelo menos o que eu vejo no retiro, a pessoa tem que estar bem conectada com Deus ali e aberta, né? O Espírito Santo toca naquele momento que a pessoa está falando algo que aconteceu na vida, algo que passou, né? Tem essa abertura do coração para tá falando. Mas concordo com o Mark, né? Seria que meio uma obrigação, né? Como você dá um testemunho. Mas as pessoas ainda enfrentam, ou pessoalmente eu, uma certa dificuldade. Mas é algo que o Espírito Santo move também, né, viu, Mateus? Fica sossegado. Por quê? Porque quando o testemunho não é movido pelo Espírito Santo, isso daí a gente está cansado de ver na igreja também. A gente vê um testemunho das virtudes da pessoa. A pessoa dá um testemunho dela mesma, né? Então, esse tipo de testemunho, ele não é agradável a Deus, né? É só lembrar daqueles dois, do fariseu e do publicano que estavam orando diante de Deus, né? Lembra disso? Aí o publicano batia no peito e falava: Senhor, eu lhe agradeço porque eu não sou pecador, eu não sou como estes, eu sou bom, eu cumpro os seus mandamentos, Daí veio o publicano: Senhor, ter piedade de mim, eu sou miserável, eu não tenho jeito, eu isso, aquilo. Daí Jesus diz: qual deles saiu justificado? Né? E nós vimos o que é justificação, lembra dessa? O que é justificação? Nós vimos que não é só perdão, né? Então a justificação tem o perdão dos pecados, né? Tem a santificação e tem a mudança de vida, lembra disso, né? Então, qual deles foi justificado? Então, tem testemunho que não nos justifica, que é o testemunho humano meu, Oswaldo querendo aparecer diante dos meus clientes, né? Quando o Oswaldo fala da sua humildade diante dos clientes dele. Não é humildade, né? Ele está querendo, de alguma forma, vender um peixe ali, né? Então, só o Espírito Santo que pode nos dar o verdadeiro testemunho. Não existe outra forma. E é o testemunho da glória de Deus sempre, né? Então, é por isso, Mateus, que quando você perceber algo que você pode glorificar Deus, falar disso, glorificando a Deus, normalmente você vai estar sempre falando de uma miséria tua. Né? É muito interessante. Os testemunhos nossos vão sempre estar partindo de uma dificuldade, de uma miséria, daquilo que Deus realizou. Mas aqui, Mateus, não está falando desse testemunho verbal. Aqui está falando do testemunho do dia a dia, da minha vida, de como o Mateus levanta, de como o Oswaldo resmunga, né? De como ele reclama ou agradece a Deus, né? É desse testemunho que essa palavra está falando, porque é esse que é o testemunho verdadeiro, né? Por isso, né, Marisa, que o lugar mais difícil
em casa. Isso que você falou, Oswaldo, muito bonito, e a gente já falou há pouquinho tempo aí atrás, na nossa aula agora. Quando pode ser até o padre, na figura do sacerdote, mas quando ele separa o sacerdócio dele da pessoa humana dele, e quando ele começa a dar um testemunho, porque acho que todos nós aqui temos exemplos disso, já ouvimos isso, já presenciamos isso uma vez também na vida. Ele começa a se posicionar politicamente, a se posicionar com outras ideias que está escapando ali daquela que deveria ser a tarefa dele mesmo, do rebanho, de guiar o rebanho. Da salvação das almas, né? Não é? Quer dizer, esse lado que você está dizendo agora, não é o lado inspirado aí do Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que está trabalhando nele, nesse homem sacerdote. Quer dizer, ele é um sacerdote, ele tem, sim, a obrigação de passar os valores, o catecismo da igreja, os valores, para a gente passar para os filhos, para o marido, para o vizinho, para a irmã que está em dificuldade, enfim. Sabe, a gente se pega muitas vezes, Oswaldo, batendo palmas para coisas muito políticas dentro da igreja. Desculpa falar isso, mas sabe, gente, a gente normalizou essas coisas que a gente tem que saber separar. Numa fase que a gente já está de vida adulta, e estou falando da gente, o grupo aqui, não sei, mas da fase da vida adulta, mais madura na fé, a gente tem sim, porque essas pessoas, Oswaldo e Jair, me desculpem, mas muitas passam. Eu tive vários exemplos aqui nos Estados Unidos, de padres que eu sabia que não iam durar, saíram do sacerdócio, sabe? Tomaram outro rumo, um outro caminho. Eu tinha certeza, ouvindo aquele padre numa homilia, ou no dia a dia dele na paróquia. Isso não vai dar certo. Então, eu peguei esse exemplo porque é um ser humano, tudo bem, é um ser humano, mas ele escolheu ser padre, ele optou, acho que ninguém obrigou ele a ser padre, entendeu? Ele tem a obrigação de se posicionar com veracidade, com honestidade para a paróquia e para todos nós. Então, aí eu não enxergo mesmo o Espírito Santo quando esse padre está falando. Muitas vezes não enxerguei, muitas vezes, tá? E é a falha humana, é o que você está dizendo. Para que caminho você está escolhendo ir, então? Mais para cá, da escuridão, da perdição, do tô perdido, não sei para onde eu vou? Ou aqui, que você sabe onde você tem que ir? Qual é onde está a luz? Onde está a verdade? É o que você falou, Deus. A única coisa é Deus. É o maior de tudo. É o maior de todos. E ó, voltando lá no começo, do capítulo no 37, eu vou só ler. Os fiéis têm, portanto, o direito de serem instruídos nos preceitos divinos salvíficos, que purificam o juízo e, com a graça de Deus, curam a razão e o coração humano ferido. Então, se isso for feito pelo padre, ele está fazendo tudo o que Jesus fez e o que ele mandou fazer, né? Não precisa ficar com orientações antropológicas, sociológicas, nem psicológicas, né? Hoje em dia tem muito padre psicólogo, né? Houve uma época que a gente teve um padre que as missas dele, Marisa, eram uma terapia. No começo, a gente achou maravilhoso pela novidade. Era uma delícia, era inteligente, abria a mente, era uma terapia. Aos poucos, nós fomos vendo que ela era esvaziada do Evangelho. Então, ao invés de ser um bom padre, estava sendo um bom psicólogo, um bom terapeuta. Mas não salva ninguém. Pode fazer a tua vida melhor um pouco,
por alguns tempos, fazer algumas atitudes corretas, mas não vai levar ninguém para a salvação, nem tampouco vai transformar a moral que a liturgia dá a cada um de nós, né? E que a palavra de Deus, né, Jairan, essa moral litúrgica, ela vem pelo ensinamento da palavra de Deus, né? Não existe outro. Então, a psicologia é maravilhosa, a engenharia também, né? A medicina também. Mas só que aqui nós estamos falando de algo que é a salvação humana, é o sublime, é o mais importante de tudo. Né? Exatamente isso, Marisa. Você foi perfeita, viu? Esse mesmo. Vamos lá. A vida moral é um culto espiritual. Isso aí, fechou, gente? Fechou? A vida moral é um culto espiritual. O agir cristão se nutre na liturgia, é a fonte e da celebração dos sacramentos. Não é um só, são todos sacramentos, né? Os mandamentos da liturgia se referem à vida moral e cristã. Nós vimos bem isso, né? Que é uma obrigação que é para nos manter dentro da vida moral e cristã, unida à liturgia e dela se alimentam. O magistério dos pastores da igreja, em matéria moral, se exerce ordinariamente na catequese e na pregação. Em matéria moral, certo? Tendo como base o decálogo, que anuncia os princípios da vida moral, válidos para todos os homens. 2050. O romano pontífice e os bispos, como doutores autênticos, pregam ao povo de Deus a fé que deve ser crida e praticada nos costumes. Fé, ok, gente? Cabe-lhes igualmente pronunciar-se sobre questões morais que caem dentro do âmbito da lei natural e da razão. A infalibilidade do magistério dos pastores se estende a todos os elementos de doutrina, incluindo a moral. Por quê? Porque a moral está relacionado ao culto espiritual. Lembra disso, né? Ok, gente? Entende? Então, a infalibilidade do Papa e dos bispos do magistério se estende a todos os elementos da doutrina, incluindo a moral. Sem esses elementos, as verdades salutares da fé não podem ser guardadas, expostas ou observadas. Então, com isso nós concluímos. Mas é importante esse finalzinho para que a gente entenda que tudo que está escrito aqui, ó, é magistério da igreja, ok, gente? Tudo isso daqui é magistério da igreja, é assunto de fé, é assunto de liturgia, é assunto de moral, né? Então, o que está escrito aqui tem a sua garantia da verdade, né? E é o que sustenta esta verdade. É por isso que nós não nos cansamos de estudar, certo, Marisa? Nós não nos cansamos e vamos continuar até que Deus assim o queira. Eu estava falando com o Martin antes de você entrar, né? Nós entramos na sala 1330, que até uma passagem bíblica lida, estudada em oficina de Bíblia, etc.,
quando ela é vista pela ótica do catecismo, ela ganha mais valor, ela ganha mais lucidez, né? Eu citaria o caso de Romanos, que nós vamos ver depois, aí, no próximo, nos 10 mandamentos. Então, ter o catecismo para pesquisa é uma coisa. O fato, nós já estamos há 1 ano no catecismo, não parece. Nós estamos há 1 ano estudando o catecismo. Então, isso trouxe para nós aqui, que é o grupo que está perseverando, uma coisa até assim, grande em termos de fé, grande em termos de conhecimento, grande em termos de interpretação, grande no sentido de você ter aquela convicção melhorada, né? Já era convicto, agora ficou mais convicto ainda. E detalhes do assunto que nós estamos fechando, que se você não fizer dessa maneira, você não vai fazer. Não tem outro lugar. Você vai fazer sozinho? Entendeu? Esse é o tchan. É isso que as pessoas precisam entender. Você vai fazer sozinho, você não chega nesses pontos. Você passa reto. Precisa da observação da Marisa, precisa da observação do Marte, precisa da observação do Matheus, precisa da observação da Bruna, precisa da observação do Oswaldo. Essa somatória é que nos traz a lucidez, é que nos traz assim aquela sensação de estar pisando em terreno firme. Eu posso falar, eu posso levar para o meu curso de Crisma, que eu estou sentindo uma certa garantia, uma certa solidez. Não é uma interpretação minha, eu tenho dúvida. Eu estou assim, reforçando o uso do catecismo. Entendeu? Além de reforçar no sentido de convicção, reforça também que agora você vai preparar uma palestra, preparar um curso, você tem muito mais recursos. E soma tudo isso e leva para a vida sua, pessoal, quando você sai da pastoral e entra na sua particularidade, que é onde a coisa é mais profunda ainda, né? Falar para os outros é uma coisa, viver é diferente. Então, mas com o catecismo, com a Bíblia, você consegue trazer para dentro da sua vida. Sem isso, fica tudo meio superficial, meio se der, né? Vamos ver. Amém? Oswaldo, para fechar, eu gostaria de avisar os nossos amigos aí para se preparar fisicamente e tal, porque os 10 mandamentos são 110 páginas. Ó, gente, para relembrar só, o catecismo é esse aqui. Nós vimos em 1 ano estas folhinhas aqui, ó, certo? Em 1 ano. Aí nós vamos iniciar na próxima encontro o estudo dessas outras folhinhas aqui. Isso daqui é dos mandamentos da igreja. Então, é mais um tanto, né? Se Deus quiser, até o final das nossas vidas, a gente vai ter conseguido mastigar tudo, né? Porque o que eu sinto que esse modo que nós estamos fazendo é uma degustação, né? A gente está mastigando e está deixando que isso caia sobre o nosso entendimento de uma maneira plena, né? Eu me surpreendo, às vezes, de lembrar coisas e eu saber até aonde está, no catecismo, por causa da forma que nós estamos fazendo, de uma maneira bem lenta e ordenada, né? Que até os assuntos eles ficam mais organizados. Eu tô louco para iniciar aqui os 10 mandamentos, porque, gente, deve ter coisa maluca aqui dentro, que a gente nunca pensou na vida, né? E que, na realidade, o Espírito Santo de Deus vai nos auxiliar aí para que a gente entenda e que ele nos explique, para que a gente faça com que a sua igreja cresça, né? E o nome de Deus seja glorificado. Márcio, suas considerações finais. Uma coisa, falando, quando o Jair estava conversando e dizendo que a gente tinha conversado um pouco antes lá dentro, uma das coisas que eu comentei foi justamente ligado a isso.
esse primeiro pedaço do SIC, que mostrou que o melhor jeito de fazer é na troca nossa de experiência e pensamentos, e o mais importante, pode demorar a vida inteira, tá? Mas que seja bem feito, mas muito profundo. Porque muita coisa, como eu acabei de dizer, por exemplo, sobre a minha ideia sobre o como encarar o que o Papa falava e achar que era errado, isso tudo mudou graças a isso que nós fizemos aqui até agora. Aí você começa a entender e fala assim, o negócio é muito mais profundo, você precisa entender muito mais profundo. E eu acho que a gente teve uma sorte, não vou dizer que é sorte, porque não é sorte, a gente já até estudou que não é sorte, né? Mas a gente teve uma bênção grande de ter começado justamente pela terceira parte, e justamente do jeito que nós fizemos. Porque nós estamos entendendo agora o porquê de tudo. E aí a gente vai entender quer dizer, na verdade, o para quê, né? Aí depois você entende agora o porquê, e tudo se concatena, tudo encaixa uma coisa da outra, como você falou, consolida. Quer dizer, você hoje, quando você escuta alguma coisa, fala, você já consegue argumentar com muito mais propriedade. Você consegue falar assim, eu sei aonde está, eu sei o que significa. Não é perfeito, lógico, a gente é humano, a gente esquece muita coisa lá dentro, mas o extrato está agregado à nossa carne, à nossa alma. A palavra que Oswaldo, a palavra que o Mário tentou achar aí na coisa nós tivemos a felicidade. Felicidade, é verdade. Não é a sorte, é a felicidade. A palavra que eu queria dizer não é nem felicidade, não, sabe o que é? A luz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo olhou para o grupo e falou, agora que vocês terminaram a escola de servo, agora eu vou, já vi que vocês, agora nós vamos falar aqui, e vai começar por aqui, tá bom? Vocês vão. Exatamente. O Espírito Santo virando a gente. Tá? E foi tão grande isso daí, Marcos, você falou aí agora, foi tão grande, que o Oswaldinho falou no domingo, na segunda-feira eu já fiz um banner. Lembra? Sim. Pá, já liguei para o cara, não, você faz assim. O Oswaldinho já passou uma foto do rascunho, já passei para ele, mostrou uma amostra, é uma consertada, pode startar. Foi muito bom, foi muito... E aí estamos vendo agora o resultado, né? Marisa. Olha, eu queria encerrar esse nosso estudo hoje com uma frase de Santo Agostinho, que tem ficado comigo a semana toda, me inspirado demais essa semana, gente. Você não pode impedir que um pássaro pouse em sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Então, a gente não tem como impedir que o pássaro pouse na nossa cabeça, mas se ele vai construir um ninho nela, aí já é uma outra coisa. E tem muito a ver com o que a gente falou hoje, né? Tem muito a ver com o que a gente falou hoje, essa separação. Aí ele continua aqui numas ideias que eu peguei, assim, olha, ideias perniciosas, pensamentos ruins, projetos horrorosos, todos nós temos. Eles aparecem na nossa cabeça e não tem como evitar. A questão é, quando a gente permite que essa ideia horrorosa, né, esses pensamentos, construam um ninho na nossa cabeça e comecem a dominar a nossa vida. Então, Santo Agostinho, um sábio, né? No auge da sabedoria dele, ele vem com umas assim, que aí você vai se aprofunda nessa frase dele, uma frase que ele solta, e tudo que ele quer dizer, todo o significado. Ele termina assim, olha, esse que fez aqui, o Ronaldo Bezerra. A grande mensagem do reino de Deus é que qualquer que tenha sido a plantação que aconteceu dentro de você, ela pode ser destruída e pode ser feita uma nova. Pode ser feita de novo, né, gente? O momento difícil que você está enfrentando, você pode arrancar e fazer de novo, começar de novo. Então, olha, essa frase de Santo Agostinho e a reflexão desse Ronaldo Bezerra
ficou comigo a semana toda. E olha, Reinaldo, né? Ronaldo. Ah, não é o Reinaldo Bezerra? Não, aqui está escrito Ronaldo Bezerra, porque ele é eu o... pensei que fosse o marido da Reinalda. Não, ele é... Sabe quem é? Ele é um pastor sênior da Igreja Comunidade da Graça Sede em São Paulo. Que legal. Entendi. Não conheço essa igreja, mas ele que fez alguns comentários em cima dessa frase do Santo Agostinho. E eu falei, mas não é isso. A gente não pode impedir, né, que o pássaro passe por cima da nossa cabeça, sobrevoa. Mas a gente pode impedir, sim, que ele faça um ninho aqui. Marisa, nós conhecemos ele pessoalmente. Foi, Jair? Não, ela está falando do Ronaldo Bezerra, não é o Reinaldo. Mas deve ser erro de digitação. Não é. Não é outro? Ronaldo ele é um pastor de uma igreja de São Paulo. Ele é um pastor sênior, está escrito aqui. Então não é nem católico. Não, porque fala Igreja Comunidade da Graça. Não é católico. Tem o Reinaldo foi o coordenador nacional da Renovação Carismática, chama Reinaldo Bezerra. A esposa dele chama Reinalda Bezerra. Não. E a gente teve bastante foto. Ele era um líder nato. Testemunho, né? Maravilhoso. É isso. Obrigada, gente. Maravilha. Mateus, suas considerações finais aí. Espero que você esteja no nosso novo estudo lá dos mandamentos, que vai se iniciar no próximo encontro, hein, Mateus? Não, tem mais tempo agora, não estou mais trabalhando de sábado. Contamos com a sua ajuda e com a sua presença para nos ajudar, tá bom? Sim. Bom. Então, beleza. Você que quer falar alguma coisa? O Senhor esteja conosco. O Senhor está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.